Débora, o Caiado ontem falou na sabatina que vai rever a reforma tributária. O Nicolas Ferreira soltou um vídeo que já está com mais de 1 milhão de likes, pegando alguns trechos da reforma tributária e debulhando. E destruindo. Não, debulhando não é bem a palavra. Ele falou de 6 tópicos em 3 minutos. Isso, não, é um fenômeno. É um fenômeno. Mas eu quero te ouvir do ponto de vista econômico, fazendo um breve prólogo sobre a parte política. Porque, no meu ponto de vista, tanto o Caiado quanto o Nicolas, cada um partindo do seu ângulo eleitoral, convenientemente deixaram o papel do Congresso de fora, né, no que foi a reforma tributária final aprovada e tal. Mas eu quero te ouvir do ponto de vista econômico, das críticas que o Nicolas faz. E aí, se você quiser também falar da eficiência eleitoral, sim, fique à vontade. É difícil, né? Porque a reforma tributária é um tema bem complexo. Mas o que eu acho curioso, né, fazendo esse gancho com a política, é que eles escolheram uma das coisas que eu acho que é mais unânime, né, entre especialistas, que foi a melhor coisa do governo Lula para bater. Com tanto problema, e o pessoal escolher a reforma tributária para bater, eu acho que não sei se é um sintoma da nossa falência técnica, mas eu vou explicar por que isso é importante. Vale dizer que o Nicolas está se comunicando de forma legítima, né, com um eleitorado que está preocupado com a reforma tributária e tem razão de estar preocupado. Por quê? A gente sai do sistema tributário mais complexo do planeta Terra, isso tem dados para embasar. E, claro, dado que é um sistema super complexo e a gente vai mudar para um sistema novo e se espera que a transição seja suave, seja previsível, essa transição vai ser bastante complexa, né? Então, várias das reclamações do Nicolas, elas vão nessa direção de tipo, vai mudar já em janeiro, né? Que ele fala do split payment. O split payment vai mudar em janeiro para grandes empresas do lucro nacional, lucro presumido, que é o parênteses que ele não coloca no vídeo, né? E é voluntário, uma adesão voluntária. Começa com uma porcentagem muito baixa de taxação, que é para testar o sistema, para a gente, no futuro, daqui a bastante tempo, se encaminhar para um sistema que seja mais automático. Porque o que as pessoas não sabem é que no sistema tributário atual do Brasil, o antigo, enfim, não tem só... Porque quando a gente pensa em imposto, o cidadão tem que pensar no volume, que sim, o Brasil cobra muito imposto para o nível de renda que a gente tem comparado com os países de renda média. Só que tem um outro custo desse sistema que é o custo indireto, que por ele ser muito complexo, ele gera distorções na economia. Então, em vez de eu ter um regime tributário, porque é o que faz sentido para o meu negócio, né, para o cliente, né, para a estrutura, eu tenho um sistema tributário porque eu recebi um benefício fiscal num lugar X. Porque enfim, né, você fatia as empresas que são maiores e menores para poder ficar todo mundo no Simples Nacional. Enfim, tem uma série de distorções que, em vez de o cara tá focado no negócio, ele está pensando em como ganhar alguma vantagem tributária. Então, essa é a primeira omissão, vamos dizer, estratégica do Nicolas, que é a questão do split payment, que ele fala, olha, dia 1 de janeiro vai entrar e você, pessoa que está falando com ele, já vai ter que pagar, não é você, né? Grandes empresas vão optar por participar para testar o sistema. Eu até notei que foram 6 tópicos. E eu te obrigando a falar em 5 minutos. E eu te obrigando a rebater em 5. A outra coisa que ele fala, vai entrar em vigor o CBS, que é um novo imposto, que é nesse formato do IVA. Vai entrar para começar a substituir os outros impostos que a gente tem. Né? Que ele também não fala a segunda parte. É quase como se fosse assim, tá taxando, então vai aumentar mais um imposto, então a gente vai pagar mais imposto. E não é exatamente isso. E outra crítica que ele faz é que a gente não sabe a alíquota e quem está no Simples Nacional vai ter que decidir se fica no Simples ou vai para o sistema híbrido. Só que, sem saber a alíquota, só que a decisão para ser tomada, se você fica no Simples ou não sei se o Mano já recebeu o e-mail dele da contabilidade, eu já recebi o meu. Em que medida ela importa? Como eu falei, é uma questão de estrutura do que de alíquota. E essa é a coisa. Como eu sou uma pessoa que fornece análises, né, para mim faz muito sentido ficar no Simples porque eu não estou participando de uma grande indústria, então não tem ninguém que me contrate que vai receber crédito tributário. E aí, para uma pessoa que é um Simples Nacional, independentemente de alíquota, se ela faz, por exemplo, tem uma fábrica de alfinetes, se ela vai fornecer para a indústria de confecção, e a indústria de confecção, o tipo de cliente dela é da indústria, então faz sentido para a indústria, vai receber crédito tributário do Simples, nesse sistema híbrido novo, então faz sentido para essa pessoa migrar, né, esse fornecedor migrar, esse pequeno fornecedor. Então, não é que a pessoa não vai saber qual é o melhor sistema para ela porque não tem alíquota, não. O melhor sistema para ela depende de que tipo de cliente ela tem, de que tipo de negócio ela tem, depende da alíquota. E essa alíquota está sendo discutida muito ainda porque eles querem fazer uma transição que seja suave.
que, pelo menos em tese, né, não aumente a carga tributária total do sistema. Vai aumentar para algumas pessoas, o varejo se queixa muito, mas é porque, historicamente, quem estava arcando realmente com o ônus do sistema da tributação sobre consumo era a indústria, né, que tem cadeias mais longas, e aí a complexidade tributária fica muito grande. Então, assim, tentando resumir muito, ele fala de várias coisas, trazendo informações meio que pela metade, que sim, são preocupações legítimas, né, da população de não entender o sistema, não entender o direito de transição. Acho que o governo Lula deveria talvez ter feito um esforço mais robusto na parte de comunicação. Cara, se tem um pessoal bom de comunicação na esquerda, tinha que ter acionado a galera para estar explicando para os pequenos empreendedores para eles não caírem em armadilhas e tudo. Mas eu acho que a minha maior preocupação é que a gente tem um pedaço muito grande da direita brasileira, e até de um pessoal que é mais liberal, de não compreender que tem um custo do sistema, das distorções históricas que a gente tem no sistema atual, e de, claro, tem muitas exceções do sistema novo, tem coisas que dá para criticar, que dá para ajustar, dá para dizer, olha, vamos fazer uma transição mais longa para o pessoal do simples, dá para ajustar. Mas ao invés de ir nesse caminho do ajuste e da reforma, né, de uma reforma que foi debatida desde que antes de eu nascer, eu acho, de destruir tudo foi feito, sabe? E não entender que existe esse ganho de eficiência. Outra coisa que eu vi pouca gente falando é que com a reforma tributária a gente não vai ter mais guerra fiscal. E por que isso é bom? Em vez de você ter uma indústria que vai lá para Pernambuco para falar do estado da gente, porque conseguiu benefício fiscal, que é dinheiro de abrindo mão de recursos que pode passar da educação, o governador vai ter que fazer assim, nossa, como é que eu posso fazer um bom ambiente de negócio para todas as empresas conseguirem empreender aqui? Para os pequenos, para os grandes, um sistema que seja fácil, desburocratização de licenças, tem coisas que façam sentido, né? Infraestrutura, né? Segurança pública, né? Tem uma demanda das indústrias da Bahia, por exemplo, por segurança pública, que o trabalhador não consegue chegar na fábrica. Ao invés de ficar nessa briga fiscal, porque não vai poder fazer isso, porque agora a tributação passa a ser no destino, né? No consumidor, diferente da loucura que é hoje, os estados vão ter que brigar por ambiente de negócio, vão ter que brigar por reforma. E essa eu acho que é um dos maiores ganhos da reforma tributária, e que essa direita, não sei se porque foi o PT que propôs, então deve ser ruim, eu não sei de onde é que vem a motivação para ir atrás disso, conveniência política, fisiologismo, enfim. Em vez de bater nisso e dizer, cara, vamos fazer com que isso seja melhor para os nossos eleitores, vamos já começar a fazer reforma para melhorar nosso ambiente de negócio, não. Fica nessa conversa de, não, vamos fazer reforma tributária. Eu, sinceramente, não entendo, né, que direita preocupada fica falando do Lula com razão, tá? Na questão macroeconômica, na questão fiscal, mas nessa que é uma questão importante de produtividade, de redução do custo de vida e de melhoria do bem-estar mental das pessoas, eu acho, né, que tem que lidar com tributação brasileira, não parece que... Eu nem sei, né? Eu não sei de onde vem isso. Mas, resumindo muito, é essa questão, né? O vídeo do Nicolas não fala nenhuma inverdade, assim, de forma explícita, mas omite muitas coisas... São meias verdades. Inclusive, o papel do Congresso, do quanto foi discutido, do quanto foi proposto. Ele poderia dizer, olha, a gente tentou discutir, meu grupo político tentou discutir e não mandou. Justo, né? Mas isso não entrou no vídeo. Então, ele é um ótimo comunicador, o vídeo é muito, assim, né? E apela, eu acho que para preocupações são legítimas, vale dizer também, da população, mas se fosse eu querendo ganhar do Lula em alguma coisa, eu ia bater numa coisa... ou em detalhes da reforma que poderiam realmente ser melhorados, né, de forma propositiva, ou então nas coisas que são realmente ruins do governo. Agora, e na grande reforma que vai trazer crescimento, né, que vai distensionar várias partes do setor produtivo, desse jeito eu acho ruim para o país, na real. Eu não esperava nada menos do que você conseguir rebater e comentar e debater esse vídeo da forma brilhante e sucinta como você fez. Muito obrigada. Ninguém aqui vai dizer em quem você deve votar. Na verdade, aqui, centro, esquerda e direita, todos têm espaço. Mas nas próximas semanas, muita gente vai tentar dizer em quem você deve votar. Então, como não se perder em meio a tanta notícia, promessas vazias e fragmentação de conteúdos? Eleições 2026. A escolha pode ser o seu material de apoio para escolher quem vai assumir a presidência do país. O documentário parte dos 5 principais candidatos, quem são, o que fizeram até aqui. Mas a eleição não se explica só por candidato. O filme também olha para o país que o próximo presidente vai encontrar. Já está no streaming do Meio, com outras produções originais que trazem base para votar sabendo exatamente os motivos. Assina o Meio Premium, assiste agora.